Senta aí e pega a pipoca que nós vamos continuar falando do feudalismo. Aquele feudalismo que a gente estudou lá na escola. E hoje nós vamos tratar das concessões de terra. E já toca aqui no coraçãozinho para esse conteúdo chegar para mais pessoas. Com a ruralização da Europa, as terras se valorizaram e se tornaram moedas de troca. O rei Carolíngio Pepino o Breve deu grande quantidade de terra para a Igreja Católica, mais especificamente na região central da Península Itálica. E assim surgiram os Estados Pontifícios, que eram território pertencentes ao Papa e que vigoraram até a unificação da Itália, em meados do século XIX. Atual território do Vaticano, em Roma, é o que restou desse Estado e só foi reconhecido pelo governo italiano após a assinatura do Tratado de Latão, na década de 1920. E a adoção das terras não se restringiu apenas aos monarcas da Alta Idade Média. Quem obtivesse algum terreno fazia questão de doá-lo ao clero, instituto de qual tal ação seria retribuída eternamente. E dessa forma, de doação em doação, a igreja tornou-se dona de grande parte de terras durante o período medieval. E se ela já detinha o poder espiritual, também exercia um enorme poder na terra. E outra forma de concessão era mediante acordo de fidelidade. As relações sociais da Idade Média eram caracterizadas dessa forma. O sucerano era o proprietário de terras, que assediava para um vassalo em troca de sua fidelidade. Essa concessão era feita mediante contrato celebrado em evento público e em toda a pompa e presença de um bispo, para assegurar sua validade e sua execução. A crise do feudalismo. E essa crise começou a partir do século XII, quando as mudanças na sociedade europeia colocaram em xeque as estruturas do feudalismo. As sociedades voltaram a surgir após séculos de abandono, desde os tempos das invasões bárbaras. Houve um aumento populacional, ocorrido no ano 1000, e também chamado de Ano da Paz de Deus. Por conta da queda significativa das guerras medievais, com o aumento demográfico, a produção agrícola também se expandiu, exigindo um maior trabalho dos servos e o uso de técnicas mais avançadas para atender à demanda. Outro fator que transformou a sociedade europeia foram as cruzadas. Inicialmente eram expedições religiosas que se dirigiam até o Oriente para resgatar locais sagrados para os cristãos, que estavam em mãos dos islâmicos. E, no entanto, essas expedições ganharam outras dimensões, ao trazerem para a Europa Ocidental produtos orientais como especiarias. E o comércio retomava as suas atividades após um milênio de predomínio agrícola. O mar Mediterrâneo voltava a receber expedições comerciais que interligavam o Ocidente com o Oriente. As cidades italianas de Gênova e Veneza fizeram acordos comerciais com os islâmicos a fim de manter a abertura do Mediterrâneo e para essa nova onda comercial. Surge nesse contexto a burguesia, uma classe social formada por comerciantes que enriquecem com as trocas comerciais de produtos orientais, e ao redor dos feudos se formavam as feiras, que faziam as negociações desses produtos. Instalavam-se os primeiros bancos para fazer as conversões monetárias e as moedas voltavam a circular no Ocidente. Após séculos de domínio eclesiástico sobre a produção cultural, o período final do feudalismo marcou a retomada do cientificismo, ou seja, da pesquisa científica no estudo sobre a natureza. Temendo represárias da igreja, muitos cientistas fizeram seus experimentos escondidos. E o humanismo começava a se fortificar na Europa, um movimento cultural que valorizava o ser humano e toda a sua potencialidade. Mesmo mantendo as temáticas religiosas, as produções artísticas no final da Idade Média apontaram para expressões de traços humanos nas pinturas e esculturas. Essas mudanças na Europa Ocidental são chamadas de Renascimento. O europeu da transição da Idade Média para a Idade Moderna buscava fazer renascer os princípios humanistas, que caracterizavam a cultura clássica greco-romana, o teocentrismo, Deus no centro do universo, que seria para o antropocentrismo, o ser humano como o centro principal, medida de todas as coisas. A crise do feudalismo não foi apenas pela retomada dos valores. A peste negra foi uma doença altamente infecciosa e que alastrou por toda a Europa, matando 1/3 da população. O excesso de trabalho e desejo por sair dos feudos e mudar de vida nas cidades, os servos revoltaram contra os seus senhores, encerrando um período de mais de 1 milênio de obrigações e apego à terra. E assim os reis começaram a ganhar força política, ao liderar as tropas militares que abafaram as revoltas civis.
e atuaram na linha de frente das guerras entre os primeiros reinos europeus, como a Guerra dos 100 Anos, um conflito envolvendo a França e a Inglaterra. Chefes militares e os reis ganharam poderes políticos e começaram a se tornar monarcas absolutistas dos reinos modernos. E assim, terminando essa fase, a gente começa no capitalismo, que nós vamos ver no próximo capítulo. Curte, comenta e compartilha. E se gosta de conteúdos como esse e é novo por aqui, me segue para mais.